Olá para você que assiste ao Portal UAI. Meu nome é Ana Mendonça, eu sou colunista de política do jornal Estado de Minas. Hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a prefeita de Contagem, Marília Campos. Tudo bem, Marília? Tudo bem, Ana? Prazer falar com você, com o Vinícius e com todos os que assistem este canal. Dividindo a bancada aqui comigo está o Vinícius Prates, repórter também de política do jornal Estado de Minas. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem com você, Ana? Um prazer estar aqui, um prazer, prefeita. Prefeita, eu queria começar essa entrevista já falando de 2026. A senhora é pré-candidata ao Senado. Como que está essa articulação? Não, na verdade, Ana e Vinícius, eu ainda não me considero uma pré-candidata, né? Eu apenas, em função das pesquisas eleitorais que já foram divulgadas, onde o meu nome aparece em primeiro lugar, na grande maioria delas, para a disputa do Senado, eu falei, bom, tá aí um desafio, eu topo. Eu topo disponibilizar o meu nome. Eu não estou reivindicando, mas em função de um quadro eleitoral onde o presidente Lula, que vai ser candidato à eleição, precisa de um bom palanque, nada melhor do que uma mulher que já foi prefeita 4 vezes, já foi deputada, vereadora, com a trajetória que eu tenho para ajudá-lo nesse processo. Então, eu me disponibilizei, mas o PT ainda não definiu. Eu não conversei com o presidente Lula e eu acho que isso tudo tem que ser amarrado direitinho. O que falta, prefeita? É uma conversa com Lula? Sim, eu diria que para que eu seja candidata, eu tenho que colocar algumas condições. Então, uma delas, ser abraçada pelo presidente Lula. Eu quero que ele fale, ó, Marília, você é a minha candidata do meu coração. Eu quero esse chamego do presidente Lula, né? E quero também que o PT, a partir da sua decisão de me acolher como candidata ao Senado, que garanta toda a infraestrutura necessária para que eu tenha uma boa campanha, porque são 853 municípios e não dá para brincar. Ser voluntarista e falar, olha, eu faço campanha na caminhonete, que eu sempre fiz campanha. Não, eu preciso de estrutura para fazer campanha, de coisas para que eu possa me locomover, de jornalistas para fazer rede social, enfim. Eu preciso fazer uma campanha, porque eu acho que pela primeira vez o PT terá as condições para ter uma boa candidata. Pela primeira vez não, mas eu serei uma boa candidata com chances eleitorais. E, prefeito, o PT aqui em Minas Gerais também não definiu um nome para o governo. O que a senhora acha que falta para essa definição? Olha, eu acho que a gente tem que aprofundar o debate político e, em primeiro lugar, reconhecer que essa eleição talvez ela tenha um formato diferente das outras eleições, que foram muito polarizadas. Só que essa polarização, eu acho que ela cansou um pouco. Eu, particularmente, estou cansada. Eu já enfrentei 2 eleições onde a única coisa que os meus adversários falavam era mal de mim, não é? E falavam que eu era do PT. Será que o eleitor está querendo ouvir isso? Ou ele está querendo ouvir o que essa pessoa já fez para melhorar a minha condição de vida? O que essa pessoa quer fazer para fazer diferença na minha vida? Eu acho que o eleitor hoje ele está mais exigente. Então, é uma eleição que, embora alguns vão querer estabelecer uma polarização ideológica, né? Eu acho que o presidente Lula, e, portanto, essa deve ser a nossa estratégia política, nós devemos mostrar o que nós já fizemos pelo nosso país. E o Lula tem muito o que falar. O Brasil hoje é outro. Não que ele não tenha desafios, mas o Brasil hoje tem credibilidade internacional, atingiu a sua meta na questão do índice da inflação, reduziu o desemprego, reduziu a desigualdade social, aprovou importantes projetos como a questão do imposto de renda, a isenção até quem ganha R$5.000, como também a reconstrução das políticas públicas na saúde, na educação, a volta do investimento público, por exemplo, os PACs. Então, isso é um Brasil diferente, um Brasil que melhora a vida das pessoas, um Brasil que melhora a sua economia e que tem um presidente que tem uma institucionalidade na presidência que permite o diálogo e credibilidade. Então, eu acho que o Brasil hoje é diferente e a diretriz política que nós precisamos traçar é essa. Não vamos entrar na agenda dos nossos opositores, nós temos a nossa agenda. A nossa agenda é o quê? O trabalho.
o compromisso que nós já tivemos e o compromisso que nós devemos ter. Então, essa é a primeira diretriz que nós precisamos apresentar. Segundo, em Minas Gerais, nós precisamos de um candidato a governo. Olha, nós temos pelo menos 2 bons candidatos, não é? O Pacheco precisa decidir, e eu conto com Lula para que o Pacheco decida, né, que vai ser o candidato por Minas Gerais. O Pacheco decidindo favorável, nós teremos um bom candidato que já mostrou trabalho por Minas Gerais, que já mostrou que defende Minas Gerais, porque ele foi o principal negociador da dívida que ele via, né, o sacrifício que era imposto a Minas Gerais. Então, o Pacheco é um excelente candidato. Como também, se ele não for candidato, nós temos o Calil, que é um excelente candidato também. Por quê? Porque já mostrou serviço, já mostrou trabalho, já mostrou que é um bom gestor e será um bom gestor em Minas Gerais. Então, Minas Gerais tem 2 bons candidatos. Pacheco, Calil, e, se eu for a candidata a Senado, um ótimo palanque para Minas Gerais. Uma mulher guerreira, gestora, prefeita, que tem boa aprovação, que tem voto, junto com 2 pré-candidatos que eu acho que poderão estar compondo essa chapa. Prefeita, qual que é a sua relação com o Rodrigo Pacheco? Porque chegou a circular no bastidor uma possibilidade da senhora ser até vice dele. Isso existe? Esse convite chegou até a senhora? Não chegou. Eu assim, sempre tive uma boa relação com o Pacheco. Ele me ajudou muito em Contagem, enquanto senador, em várias intervenções, e vai iniciar uma agora que é importante, são as obras que vão ser feitas pelas concessionárias que ganhou a 381, que são as vias de passagem nível inferior, que foram aprovadas pela NTT, e teve uma mão, né, muito grande do Rodrigo Pacheco, que também ajudou muito em obras, emendas parlamentares, como ajudou muitos prefeitos no nosso estado. Então, ele teve muita presença, o seu mandato teve muita presença, e, além disso, foi uma presença que deu uma estatura para Minas Gerais no Senado, né? A gente sente orgulho de ter um senador como Rodrigo Pacheco. Então, assim, eu já conversei muito com ele, mas ele me colocou na sala de espera, me deu um chá de cadeira desde outubro do ano passado, que eu estou na sala de espera, né? Esperando que ele venha ser o candidato. Mas a senhora abriria mão, por exemplo, do Senado para ser vice do Rodrigo? Não, eu não quero. O Rodrigo nunca conversou comigo sobre isso, não, mas assim, eu não quero voltar para o Executivo. Eu já tive no Executivo 4 mandatos. Eu acho que tudo tem seu tempo, né? O meu tempo agora, e aí eu topo assumir, se o PT me escolher, né, o Senado, porque é uma experiência diferente, porque é um debate diferente, né? E isso me desafia, essa coisa de ser algo novo, fazer mais por Contagem e por toda Minas Gerais. Prefeita, continuando nessa história aí da possibilidade da sua candidatura, há uma expectativa de que o PT procure apenas um nome para a candidatura ao Senado. Como é que a senhora vê aí essa dificuldade de equilibrar alianças, partidos? A senhora acha que a senhora é o nome para unificar? Ô Vinícius, eu acho que são 2 vagas, né? Concretamente, nós vamos eleger, eu acho, apenas um candidato ou uma candidata. E aí, qual que deve ser a estratégia do PT? Ele vai lançar 2 nomes. Só que os 2 nomes têm que ter uma prioridade. Quem, de fato, o PT vai apostar todas as suas fichas para eleger. E, para que isso aconteça, os 2 nomes não podem competir entre si. Tem que ter perfil diferente. Então, tem que ter uma estratégia política. Porque aquele que tudo quer acaba não levando nada. Então, a gente tem que escolher um, e eu espero, né, que, se meu nome for a escolhida, a minha condição é: o outro candidato da chapa não pode ter o mesmo perfil, não pode ter a mesma base social, porque senão a gente vai ajudar a eleger os 2 do outro lado. Né? A senhora sabe que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, é um dos nomes cotados aí no bastidor. Mas, para isso, ele teria que trocar de partido ou, se não, fazer uma nova aliança. Ele também é muito próximo do presidente Lula. Talvez seria o nome do Lula para o Senado. Isso te incomoda? Qual que é a sua relação com ele? Não, tem boa relação com o Alexandre, mas hoje, se a gente for olhar para as pesquisas, o melhor nome sou eu. Porque o melhor nome é quem? É quem tem voto.
é quem é aliado do Lula, é quem o Lula vai poder contar. Então, eu reúno hoje, né, hoje concretamente, 3 questões que são fundamentais para fortalecer o palanque do Lula. Agora, a liberdade de escolha do Lula. Se ele escolher outro candidato ou outra candidata, é como eu falei, eu não estou reivindicando, eu apenas me coloquei à disposição. A senhora enxerga o Alexandre Silveira no PT? Não. Prefeita, a senhora está falando aí do PT, né, esses acordos. Se ele optar por um acordo que inviabilize a sua candidatura, a senhora tem um plano B para a política? É permanecer na prefeitura mesmo? Como é que é? Olha, meu plano sempre foi ser prefeita até que o mandato termine, né? Mas a vida surpreende a gente. Eu não sendo candidata, eu continuarei trabalhando todos os dias como prefeita e fazendo de Contagem uma cidade melhor. Sobre a questão ainda do governo, a senhora citou o Rodrigo Pacheco, citou o Calil, mas e uma candidatura do PT, seria possível? Olha, não vejo essa proposta, né, ser viável. Pode ser que alguém tenha, né? Eu não vejo isso como viável. E acho mesmo que o PT precisa ter um choque de realidade e se pautar pelas candidaturas que, de fato, vão estabelecer uma competição com os nossos adversários. E, para mim, é Pacheco ou Calil. Prefeita, voltando aqui um pouco na questão da sua candidatura, se a senhora for concorrer ao Senado, a senhora vai ter que deixar a prefeitura, né? A senhora já está preparada, já está preparando esse terreno ou ainda é cedo para falar nisso? Pois é, olha, eu diria que a cidade, ela, graças a Deus, a gente conseguiu colocar um ritmo de gestão. Por exemplo, 25 para 26, o meu déficit foi 0, né? Nenhuma dívida para pagar. Muito pelo contrário, nós temos uma poupança de 84 milhões para 2026 e um canteiro de obras em execução e mais obras para entrar que vão garantir nos próximos anos uma cidade muito bem estruturada. Portanto, nosso objetivo é garantir a continuidade desse projeto, né? Que a conclusão das obras aconteçam, que poderá ser comigo, né? Mas se eu for candidata, eu vou ter que renunciar ao mandato. Mas eu tenho convicção de que o meu vice-prefeito, que é o Ricardo Faria, que foi a pessoa que eu escolhi para ser o meu vice-prefeito, que foi parceiro, que me ajudou a elaborar políticas, que me ajuda a executar, ele vai garantir a continuidade das intervenções. Agora, para que tudo isso fique azeitado, né, eu preciso de um tempo para conversar com a cidade. Então, não adianta chegar para mim em março e falar, olha, agora você desincompatibiliza. Eu não sou uma deputada que vou desincompatibilizar e posso depois voltar, né? Ou alguém que é ministro e pode depois voltar. Não, eu tenho que renunciar. Então, eu tenho que deixar a cidade preparada politicamente para esse processo, para que ela não se sinta abandonada. Isso eu jamais faria com Contagem. Por isso é que eu coloco um tempo para esse processo de decisão. O PT ele tem um prazo para definir, o Lula tem o prazo para definir, né? E o meu prazo, né, é fevereiro, acabou fevereiro, eu não decido mais. Então, se o Lula não sinalizar até fevereiro, a senhora provavelmente não será candidata. Eu preciso de um tempo para discutir com a cidade. E o meu tempo é fevereiro, isso não acontecendo, eu não tomando a decisão, esse prazo esgotou. A senhora falou sobre as obras. Qual que é a sua relação com o seu vice-prefeito e como garantir que o seu legado continue na cidade, mesmo depois da sua saída? Sabe, Ana, eu tenho um processo de participação popular que eu gostaria muito que ele fosse inspirador para outros locais, porque ele é fantástico. A gente elege conselheiros e conselheiras. Nós temos 600 conselheiros eleitos. Eles definiram obras e intervenções nos outros mandatos que grande parte já foi cumprida, cerca de 80%. E esses conselheiros fiscalizam o executivo, não apenas para propor, mas fiscalizam o processo de execução. Então, a participação popular que a gente construiu, juntamente, é claro, né, que quem for assumir tem que ter compromisso com isso, e ela é uma institucionalidade que já foi aprovada pela Câmara, uma legislação
E eu acredito que esses instrumentos que a gente tem de gestão política, né, na cidade, asseguram o processo de continuidade. Por isso é que eu falo que eu preciso de um tempo que eu vou conversar com todos eles. Os conselheiros são as suas pessoas de confiança, então, dentro da prefeitura? Não, eles não estão na prefeitura, são conselheiros eleitos em cada região da cidade, de vários segmentos, não são cargos comissionados. Não, mas eu digo para poder continuar o seu legado, para fiscalizar o que a senhora fez. Os conselheiros e o meu vice-prefeito, eu acredito que num processo de negociação da continuidade, ele vai assumir esse compromisso. Então a senhora avalia o seu vice como seu sucessor natural, assim, em Contagem? Olha, o sucessor será aquele que tiver mais representatividade, né? Do nosso campo, obviamente. São vários os candidatos. Mas se o Ricardo, né, que é o vice-prefeito, caso eu, de fato, renuncie e ele continue as obras, esse vai ser o principal trunfo dele para disputar o processo sucessório. Então, se ele conseguir continuar, ele estará como principal candidato. A senhora é do PT, mas Contagem também tem uma ala bolsonarista ali muito grande. A senhora sabe, nas últimas eleições, a gente teve o Cabo Júnior disputando ali uma eleição com a senhora, apesar de não ter tido ali uma diferença grande eleitoral, né? Uhum. Mas o presidente Bolsonaro chegou a fazer palanque na sua cidade. Como que você vê essa relação do bolsonarismo aumentando e crescendo em Minas Gerais, principalmente também em Contagem? Você sabe que a alegria que eu tenho é que muita gente que se declara, né, de direita, se declarou bolsonarista, são pessoas que votaram em mim, em torno de 50 mil pessoas. Isso significa que essa polarização está sendo quebrada. Ela não é quebrada de uma hora para outra. Ela é quebrada aos poucos, através do diálogo e a partir do que você mostra que você faz pela cidade. Então, eu acredito que se eu tive 50 mil que se falavam bolsonaristas e que votaram em mim, hoje eu tenho mais. Por quê? Porque eu tenho feito um bom trabalho na cidade, e, portanto, o que polariza as pessoas não é a discussão em qual time que torce, é se o time que está governando, ele está fazendo por merecer. E eu mereço ser reconhecida pelo trabalho que eu faço. Tanto é, Ana, que hoje esse merecimento ele não está só em Contagem, ele se espalhou. Ele se espalhou em Belo Horizonte, em Ribeirão das Neves, Ibirité e por várias cidades de Minas Gerais. Não é à toa que eu estou em primeiro lugar nas pesquisas para o Senado. Então, a senhora acha que a questão da gestão nesse lugar de Contagem, ela passa à frente da ideologia? Sim, eu acho que o que as pessoas querem saber é: a minha vida melhorou? A minha vida vai continuar melhorando? É isso que está em jogo, é o trabalho. Por isso que eu acho que o Rodrigo Pacheco é um bom candidato, porque ele tem trabalho para mostrar. Por isso que eu acho que o Calil é um bom candidato, porque tem trabalho para mostrar. Não são compromissos de, olha, eles apenas querem... Não, eles têm trabalho. Então, aquele que ficar xingando, né? Aquele que ficar falando, porque esse aí é do PT ou porque esse é do MDB, esse aí, ele não merece crédito. O que merece crédito é o que a pessoa faz, né? Então, é o trabalho que tem que estar em jogo. E é isso que o eleitor deve analisar nas próximas eleições. Prefeita, continuando nesse assunto aí na cidade, enquanto a senhora permanece no cargo, quais são suas prioridades assim na prefeitura, que é algo inegociável? Eu não entendi. Suas prioridades na prefeitura enquanto a senhora permanece no cargo? Deixar tudo pronto caso eu tenha que sair. Então, eu estou correndo com o processo de licitação, com várias questões de gestão, com as negociações com a Câmara, para que a gente garanta continuidade. Então, eu ficando ou eu saindo, a cidade ela continua no seu curso normal, avançando. Quando a gente fala de cidade, a gente sempre pensa em alguns temas que são muito repetidos. Segurança, saúde, como que está indo em Contagem? Pois é, na saúde que eu quero destacar é que a gente finalmente vai conseguir avançar em muito. Porque aquilo que era básico, a gente estava garantindo bem. É o médico no posto, é o médico na UPA, é o médico no hospital, né? E agora nós estávamos com um grande gargalo, como é o Brasil inteiro, nas especialidades. Então, eu fiz um convênio com o apoio do governo federal, com o apoio do governo de Minas, nós fizemos um convênio para que o Hospital Santa Rita faça o atendimento da cardiologia. Então, hoje uma pessoa pode fazer um cateterismo, pode fazer uma cirurgia cardiológica em Contagem, coisa que
muitas das vezes ela ficava internada numa UPA 15 dias esperando uma vaga em Belo Horizonte. Também estou fazendo um convênio com São José e com Santa Rita para o atendimento, para a redução das filas das especializadas. Uma cirurgia de adenoide, uma cirurgia do joelho de alta complexidade. Então, isso começa a ser feito em Contagem. Tudo isso é o quê? Investimento, recurso investido pelo município. Hoje nós investimos 1 bilhão na saúde em Contagem. 1 bilhão. Né? E recursos que a gente busca fora também, no governo federal, especialmente a gente busca os recursos. Então, saúde, a gente está reduzindo a fila para garantir o melhor atendimento. Na educação, nós fizemos muito pela educação, além de garantir que Contagem pague um piso para os educadores, que é um dos maiores em nível nacional, mais do que o piso nacional. Hoje, um servidor da educação, ele anda ganhando em Contagem, no ensino fundamental, R$ 800 a mais do que o piso, né? Então, além da valorização, além dos concursos públicos, nós fizemos 2 concursos públicos, estamos chamando agora do 2º concurso público. Nós estamos dotando, vamos dizer assim, as escolas dos melhores equipamentos, são as reformas que a gente faz do ponto de vista predial, a tecnologia, né, os investimentos em projeto pedagógico. Nós fomos buscar lá em Sobral todo o projeto pedagógico, é claro, adaptado à Contagem, para que a gente tenha melhores indicadores, que o melhor é o aluno saiba aprender a ler, escrever, a interpretar, né? Então, isso a gente está investindo muito na cidade. E inauguramos um programa agora, que é a minha Menina dos Olhos, que é o Programa de Reforço Escolar, que é aquela lógica, a gente não quer deixar ninguém para trás, ninguém na repetência. Então, aquele que tem mais dificuldade, a gente pega na mão dele para ele conseguir aprender. Isso me apaixona muito, né? A gente conseguir, através da educação, garantir qualidade e acesso e oportunidade para os nossos alunos e alunas. E a infraestrutura, né? Hoje, Contagem é 1,5 bilhão de investimento em intervenções públicas, investimento público, na saúde, na educação, na infraestrutura, na drenagem, tudo isso. Isso faz com que a cidade fique mais atrativa, não apenas para morar, mas para investir, para trabalhar. Pode e a segurança? Lá, viu, Ana? Eu estou quase indo, você está quase me convencendo, prefeita. E a segurança? A segurança, nós estamos agora, está na beira, eu estou meio de férias esses dias, mas está na beira da licitação, aquelas câmeras para a gente fazer eles falam de uma muralha digital, mas eu não gosto desse termo não, porque eu acho que segurança é tudo integrado. Então, tem que integrar com Belo Horizonte, com Betim, com Iberité, com Ribeirão, para ter uma segurança na região metropolitana. Então, nós estamos fazendo esse investimento agora, além da Guarda Municipal, que a gente já tem, além do Centro Integrado, mas esse investimento tecnológico, ele está na bica para sair, inclusive com recurso próprio garantido pelo BNDES. Prefeita, outro problema é a mobilidade urbana. O que a Prefeitura de Contagem tem feito para melhorar aí esse gargalho? O que é responsabilidade da Prefeitura ou do governo do Estado também, que a gente sabe que tem ali a sua participação? Olha, a gente está fazendo, grande parte do nosso investimento era em mobilidade, né? E a gente melhora a vida da cidade se a gente tiver um transporte coletivo que convide o cidadão a deixar o carro em casa, que aí nós teremos menos trânsito. Enquanto isso não acontece, nós estamos fazendo obras para ampliar a rodovia, obras para ampliar o sistema viário, obras para ampliar viaduto, tamanho do viaduto, construção de viadutos. Então, nós ampliamos o Viaduto das Américas, Viaduto Ceasa, construímos o viaduto teleféricos, estamos fazendo a Avenida Maracanã. Só na Avenida Maracanã são mais de 300 milhões, é saneamento e mobilidade, então acaba com a enchente e é uma via nova na cidade para tirar o trânsito do centro. E na João César de Oliveira, na Ressaca e no Darcy Ribeiro, que é na região de Vargem das Flores, nós estamos executando obras que são os terminais e estações. 10 estações foram feitas,
4 terminais, 2 já estão prontos, 2 estão em execução, inaugura tudo esse ano. Isso para quê? Para que a gente faça a via exclusiva dos ônibus. E ali na via exclusiva nós vamos integrar o sistema de mobilidade. Por quê? Porque 70% do transporte coletivo ele é metropolitano, gestão do Estado. 30% do município. Então, as estações e terminais vão integrar esse sistema e ter o bilhete único. Vai ficar mais barato, mais eficiente e mais rápido. Com isso, a gente melhora o transporte coletivo. Além disso, o metrô. Nós conseguimos a expansão até o Novo Eldorado, em breve vai ser inaugurada pela concessionária, e conseguimos com o presidente Lula 1 bilhão para a expansão de mais uma estação do metrô ali do Viaduto Beatriz. Isso está a cargo do Estado resolver, mas nós conseguimos o recurso. O Estado virou para mim e disse: Marília, me ajuda na intermediação com o governo federal. Eu fiz a minha parte. Nós ajudamos, construímos, conseguimos e o Estado tem que executar. A senhora acha que, por ser muito próxima do presidente Lula, isso acaba facilitando quando a gente fala sobre recurso? Olha, o Lula, ele administra o país e ele não pergunta qual que é o partido político que está numa prefeitura, que está no governo do Estado. O que o Lula disse para mim e para todo mundo que já se reuniu com ele é que precisa ter projeto, precisa ter capacidade de execução. Então, hoje, Contagem consegue muito, não é apenas porque o Lula gosta de mim, eu gosto de Contagem. É porque a gente tem eficiência, a gente tem projeto e executa a obra. Então, hoje eu sou o segundo maior canteiro de obras de Minas Gerais. Na minha frente só está Belo Horizonte. Né? Então, isso dá credibilidade para a gente disputar. Lá vem a Marília que pede e executa. Sobre essa questão do transporte, a senhora já conversou com o Álvaro Damião sobre? O Álvaro esteve com a gente na inauguração, no lançamento de um terminal, que é a Terminal 7, que nós vamos inaugurar agora, e a gente constituiu um trabalho junto com o governo do Estado para fazer a integração. Porque, é claro, Belo Horizonte também tem um gargalo. Agora, é o que a gente conversa com o Álvaro e com o Estado. O cidadão que mora em Belo Horizonte, ele usa o sistema de transporte metropolitano para ir trabalhar em Contagem, para ir trabalhar em Betim. E ao contrário também, né, prefeita? E ao contrário, né? O cidadão que mora em Contagem, ele estuda em Belo Horizonte na UFMG, ou ele estuda numa UNA, ou ele trabalha no shopping, no supermercado. Né? Então, ele precisa do quê? Desse sistema integrado. Então, não basta só Belo Horizonte fazer a sua obra, garantir o subsídio, ou Contagem, ou Betim. O Estado precisa ser o organizador da integração. E é isso que nós estamos insistindo agora com o Estado. Fazer o convênio para integrar o sistema de Contagem e Belo Horizonte, mas de Contagem e com o Estado. E certamente, o modelo de mobilidade de Contagem, os moradores ainda não sentem, mas nós seremos inspiração para todo o país, que são as nossas estações e os nossos terminais. Alguma chance de ter tarifa zero? Olha, eu acho que tarifa zero, a primeira coisa que tem que discutir é quem financia. Né? Eu não sou contra a tarifa zero, mas quem vai financiar? O município? O usuário? Não. Quem tem que financiar vai ser a União, né? Ou, no máximo, estabelecer responsabilidades. Parte da União, parte do Estado, parte do município. Porque o que está acontecendo hoje? Vota as coisas lá em Brasília e manda a conta para o município pagar. A gente não dá conta. Nós temos competências constitucionais, muitas, mas o recurso ele está concentrado na União. Agora, por exemplo, com a reforma tributária, até o ISS tiraram da gente. Estão falando que o município vai ganhar. Eu ainda não sei. Né? Então, pelo menos o seguinte, nós perdemos a gestão, a governança sobre esse imposto, que só crescia. Eu tenho um pouco de receio. Mas tudo é uma negociação permanente. Prefeito, eu queria ouvir um pouco da senhora. Se a senhora acha que Contagem, grande do jeito que é, e desenvolvendo economicamente bastante dinheiro, se recebe atenção do governo do Estado, proporcionalmente, né, falando ao tamanho da cidade. Eu queria mais atenção, né? Eu queria que o Estado não tivesse lá com o Rodoanel em Contagem, porque o traçado Rodoanel ele impõe um sacrifício para Contagem muito grande. Eu tive uma reunião recente com a equipe do governo, que apresentou algumas mudanças, mas que ainda não deixa de impor sacrifício.
Mas eu não posso falar que o Estado não me atendeu em várias questões. Sim, atendeu, colocou recursos para a gente fazer bacias de contenção de água com a B3 e B4 na cidade industrial, que o município está executando. A B3 nós já entregamos, a B4 está em processo de execução, teve uma paralisação em função das chuvas, mas já está funcionando, contendo a água das chuvas. O Estado executa obras lá na Bacia Rio Volga e também no Córrego Ferrugem de contenção de água. Aliás, essa obra tem uns 15 anos já, né? Mas o Estado parece que vai concluir agora, né? O Estado tem me dado apoio na questão da saúde também, por exemplo, todas as questões que eu apresentei, lutei, que foi a liberação dos recursos que estavam aprisionados nos fundos estaduais. Então, eu apresentei a demanda, eu lutei na Assembleia Legislativa, né? E o Estado sempre foi muito solícito em ouvir, né? Em discutir, como também a Secretaria de Saúde foi muito solícita em atender a nossa demanda de transferir a cardiologia para ser atendida, porque tem que ter o aval do Estado. Então, a gente tem tido apoio, não em todas as demandas, mas eu diria que eu tenho tido uma boa relação com o governo do Estado. Falta agora só assinar o convênio da integração do transporte metropolitano com o transporte municipal. Com o governo de Estado, a relação está boa. E com o meu Zema, o governador? O governo ele me trata bem, assim, não tem queixas, assim, nenhuma queixa, assim, o que a gente tem é divergência, né? Mas a divergência que eu tenho com o governador do Estado, que sempre empurra muitas competências que são estaduais para o município, né? Então, tem município que reclama, que paga aluguel, tem município de equipamentos do Estado que paga gasolina, né? Como também a privatização da Copasa, né? Que eu, particularmente, fui contrária, mas são projetos que não têm impedido um relacionamento, vamos dizer, civilizado. E é isso que tem que ocorrer. Apesar das divergências, quando é o interesse da cidade ou o interesse de Minas Gerais, a gente senta, discute e vê no que a gente pode consensuar. Prefeita, principalmente nas redes sociais, o governador ele tem se posicionado como um grande nome contrário ao PT, né? Ele faz muitos embates ao governo Lula, faz muitas críticas. Como é que a senhora avalia essa postura dele? Eu acho que ele deveria falar mais do trabalho que ele fez, em vez de ficar fazendo crítica ao PT. Porque quem fala muito do outro é porque tem muito pouco para apresentar, né? Então, eu acredito que, tomara que ele seja um candidato a presidente, porque aí vai ficar muito claro qual foi o trabalho, de fato, que ele teve em Minas Gerais. Prefeita, a senhora falou sobre os repasses para os municípios. Essa foi uma crítica feita também pelo Luiz Eduardo Falcão, presidente da MM, que gerou ali toda uma discussão com a Lúcia Falcão na Assembleia, uma ligação do vice-governador Matheus Simões. A senhora tem uma relação com o Matheus Simões? Já chegou a falar com ele? Acredita agora que depois que o Zema deixar o governo de Minas em março, terá uma boa relação com ele? Olha, o Matheus Simões é uma pessoa que, se eu ligo para ele, ele me atende, né? Várias intervenções que eu solicitei na relação, por exemplo, com a Copasa, com a CEMIG, ele me atendeu. Ele já me recebeu no seu gabinete, então a relação sempre foi republicana. É o que eu digo, temos divergências, mas as divergências elas não impedem de ter um relacionamento republicano. A senhora não sente medo de ter uma represália porque falou a mesma coisa, por exemplo, do Eduardo Falcão? Olha, aí eu não sei o que foi essa conversa, né? Tem as versões, né? Eu não me posiciono sobre isso, mas comigo eu nunca tive nenhum problema. E como a senhora avalia a pré-candidatura dele ao governo? Ele, na verdade, ele disputa o legado do governo Zema, que eu acho que é fraco. Então, eu acho que ele, inclusive, está com dificuldades de crescer em função do pouco trabalho que tem para se apresentar. Prefeita, a gente está chegando no fim da nossa entrevista e eu preciso questioná-la sobre o seu legado. A senhora tem um grande trajeto na política e, se deixar mesmo a Prefeitura de Contagem, vai construir um novo. O que a senhora mais se orgulha assim, do seu legado? Ai, meu Deus, são tantas as fases, porque eu já fui sindicalista, vereadora, deputada, né? Mas o meu legado assim, principal, a minha vida não mudou porque eu galguei em várias posições. Eu sempre fui o que eu sou, né? Uma pessoa do povo que anda pela cidade, independente
de qualquer situação. Então, eu já fui vaiada, como já fui aplaudida, já fui questionada, já tive reconhecimento. E a minha relação com a cidade é ótima. Então, eu tenho um orgulho de, depois de mais de 20 anos de trajetória, poder andar pela minha cidade livre, leve e solta. Eu tenho orgulho de ter convicções que é o meu berço. Eu recuso os privilégios da política. Então, na Assembleia Legislativa, na época que se tinha privilégios, eu recusei todos eles, né? Então, eu sou uma pessoa que sobrevivi do salário, né? Mas eu não aceitei nenhum privilégio que na época existia. E sou uma pessoa que aceitei crescer, né? Eu não entendia nada de orçamento, eu não entendia nada de planejamento, eu não entendia nada de políticas públicas e fui ouvir, eu fui estudar. Então, eu cresci porque fui humilde o suficiente para falar, eu não sei, vou aprender, vou dialogar, e foi isso que eu sempre fiz. E o maior legado é que eu realizo sonhos. A vida das pessoas, ela ficou diferente, ela ficou melhor. Então, esse sentir que faz diferença na vida das pessoas, isso para mim é fruto de muito orgulho. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória em todos os lugares que passei, porque eu fui, vamos dizer assim, eu honrei, né, a minha palavra. Eu não dei nenhum passo para trás. Eu fui para frente e cumpri com todos os meus compromissos. Prefeita, quero muito agradecer a sua presença aqui no AM Entrevista, agradecer também o Vinícius. Muito obrigada, viu? Obrigada, Ana. Obrigada, Vinícius. Beijo para vocês. Para assistir esse e outros destaques, am.com.br. Tchau, gente!